Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Hubcast com o quadro Reflexões Empreendedoras. E hoje nós vamos falar sobre uma história de superação, uma história de inspiração de uma mulher batalhadora que trabalhou muito e hoje tem o seu próprio negócio. Vamos falar com Amanda Vasconcelos. Seja muito bem-vindo ao nosso Hubcast. Vamos iniciar esse quadro falando sobre da carreira à transição. Mas antes, vamos ouvir um pouco da Amanda falando sobre si mesma. Fica à vontade. É um grande prazer estar aqui com toda a equipe, com o Jefferson. Muito obrigada pelo convite. Um ambiente super agradável, muito especial. Estou aqui acompanhada também do meu marido, que está aqui nos assistindo. É isso mesmo que o Jefferson falou, ele já me apresentou. Eu sou Amanda Vasconcelos, né? Sou da cidade de Pindamonhangaba. Atualmente sou empreendedora no segmento de hotelaria. É isso. Bom, conheci a Amanda no universo comercial, né? Trabalhando aí, prospectando vendas, né? Ativamente, passivamente, e eu sei que sua carreira é maravilhosa e você já e já entregou muito valor para as empresas que você trabalhou, né? E hoje eu quero entender um pouco como que foi isso. Depois de 15 anos de experiência atendendo o cliente e tal, e agora uma transição da carreira para o seu próprio negócio. Eu gostaria que você dissesse para nós o que motivou a dar esse passo. Na verdade, foi uma oportunidade, né, que eu recebi. No início do ano passado, eu estava buscando uma expansão, né, para o hotel que eu trabalhava, né, eu era CLT, foi meu último trabalho como CLT, e eu buscava expansão para que o hotel, né, pudesse hospedar mais pessoas, né, porque não parava de chegar novos hóspedes. Então, nisso, eu criei um relacionamento muito grande com a pessoa que estava passando o ponto, né, de um novo hotel. E, e ela me deu a oportunidade de abrir o meu hotel, né? E eu apresentei para o meu patrão na época, ele preferiu declinar, né, dessa oportunidade e foi aonde eu vi a oportunidade de abrir meu próprio negócio, né? E hoje nós estamos aí há pouco mais de um ano e 5 meses. E crescendo, né? E crescendo. Bom, eu gostaria também que você falasse sobre essa paixão por relacionamento, por vendas, por comercial. Isso faz parte da base do seu negócio? Como que funciona? Porque agora, né, você é empreendedora, você não está, bem dizer assim, na área comercial em si. Você cuida do administrativo, provavelmente como empreendedor, quando inicia, ele é praticamente o faz tudo, né? E então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Esse relacionamento com o cliente é a base do seu negócio, como que funciona isso? E as demais partes, que agora você não é mais só comercial. Quero que você fale um pouco sobre isso. É, o ideal é a gente não fazer tudo, né? Nós aprendemos isso, inclusive semana passada fiz o Empretec, né? Que é onde a gente estuda sobre comportamentos empreendedores. E, e eu sou mais voltada realmente à área administrativa, financeira, né? E etc. Porém, ainda tenho uma ênfase no comercial, né? Estamos numa semana onde nós temos buscado muita prospecção, né? Então, eu tenho me dedicado mais a essa área comercial. E é o que mais eu gosto mesmo de atuar. Inclusive, os profissionais novos, né, que entram no hotel hoje, na pousada, enfim, eles são voltados a outras áreas, para que o comercial eu ainda esteja ali de frente mesmo, buscando cada vez mais. Correto. Nós conversamos anteriormente e você deixou explícito ali, conversando comigo, que em 1 ano e meio, de 50 acomodações que você iniciou o seu negócio, dobrou para 100. Então eu quero que você fale para nós qual foi o desafio que você teve nessa expansão, o maior desafio que você teve. O maior desafio para mim foi a questão do incentivo financeiro, né? Eu não tinha crédito para iniciar, né? Quando eu recebi a oportunidade, eu tinha vindo do CLT e nem imaginava o empreendedorismo, por exemplo. E conversando com uma pessoa, ele me fez entender qual é o meu papel nisso tudo. Existem duas opções. Dificilmente as pessoas têm essas duas opções, né? Que seria ou o crédito, né? Que é a pessoa que já tem um capital inicial aí para se manter,
ou a credibilidade. E eu entendi que o meu papel naquele momento, pelo menos, era a credibilidade. Então foi aí que eu pude alavancar o negócio, mesmo em tão curto prazo, né? Foi o maior desafio não ter crédito, porém eu tive credibilidade, né? Com fornecedores, com parceiros, né? Que se tornaram amigos no negócio, me dando a oportunidade de ter mais crédito no mercado, né? E situações que, se eu não tivesse a credibilidade com eles, certamente eu não teria adquirido tudo o que eu adquiri, né? Como os móveis e etc. Isso, essa questão, ela está bem relacionada à network, né? A network. E você tem alguma estratégia para você formar esse networking? Para mim é algo natural, né? No ambiente em que eu estou com pessoas novas, geralmente eu tenho esse desejo mesmo de me relacionar com as pessoas, de saber quem ela é, aonde ela está inserida, e, e é natural, né? Ela apresenta onde ela está, dentro do mercado dela, e nós trocamos contato e daí em diante nós criamos esse relacionamento. Eu busco, né, participar muito de feiras, de oficinas, né, de também empreendedorismo, né, com outros profissionais, e nisso eu demonstro quais são as minhas necessidades para o meu mercado ali, e eles também apresentam deles. Então, onde tem esse network, né, e essa junção de interesses. Essa troca, né? Isso é muito Exatamente. importante, né? Uma troca onde ambas as pessoas ganham, né? Ambos Uhum. ganham nesse relacionamento. Uma outra coisa que eu gostaria de saber é sobre o segredo para manter esse relacionamento. Qual o segredo? Você tem algum pulo do gato que você já observou que você faz, deu certo e eu continuo replicando isso? Olha, eu acredito que trazer pessoas novas para o negócio, sem estarem engessadas, que já trabalharam nesse mesmo segmento em outro local, eu acho que esse é um ponto forte, porque eu posso treinar ela da forma em que eu tenho essa visão, né? Agora mesmo vindo para cá, eu estava conversando com o meu marido e a gente chegou nesse pensamento, né? O que que faz a gente descansar, né? No período em que nós queremos avançar e não estarmos ali, né? 100% presente. É o próprio relacionamento com os próprios colaboradores, né? Eles veem como que é o meu perfil de trabalhar com os hóspedes, claro que tem vários desafios, mas eles veem e eles replicam esse comportamento. Eu acredito que esse é um ponto principal. Seria, no caso, uma cultura, a sua cultura sendo transmitida para a equipe, é isso que você está falando? Exatamente. Exatamente, né? Eu acredito que seja isso, porque eu te conheço, né? É uma pessoa muito carismática e uma pessoa que realmente você conhece uma vez, você não esquece nunca mais, você quer se manter perto, né? Se manter perto dessa pessoa. Bom, uma outra coisa que eu gostaria de falar contigo é qual a sua meta para o futuro, né? E para garantir a satisfação dos seus consumidores, dos hóspedes e tal, qual a sua meta? A minha meta número um para o hotel é ter, né, a nossa sede própria, né, que hoje é um local que ele é alugado. Então, eu gostaria muito de, além de ser único, né, o Hotel Vista Bela é a única marca que existe hoje, porém o prédio não é próprio. Então, essa é uma grande meta que nós temos. E o nosso planejamento, né, para chegar nisso seria por meio, né, de investimentos bancários, que é o que eu tenho buscado, né, a cada tempo. E cada vez mais buscar, né, linhas de crédito mantendo o nome, né, no mercado, né, conduzindo assim de forma correta, né, em cada ação do negócio, na compra, na venda dos produtos. Sim. Bom, isso é uma meta muito, vamos dizer assim, promissora, né? Algo que a gente almeja, mas não é fácil chegar lá. Para isso, a gente precisa, muitas vezes, entregar, né, a excelência, principalmente no atendimento. E quando se fala de hospedagem, existe sempre uma história por trás de uma hospedagem, né? Normalmente as pessoas estão longe dos seus
lares e tal, e ali pode acontecer algo memorável que faz com que aquela pessoa pense: toda vez que eu for para o Vale do Paraíba, para Pindamonhangaba, eu quero estar ali. Eu quero que você compartilhe uma experiência memorável que você proporcionou a um hóspede que fez com que ele tivesse esse sentimento de, tipo, é, foi tão memorável que fidelizou. Ou que, de repente, melhor ainda, além de fidelizar, trouxe mais resultados por meio daquele ato, uma experiência que você teve, você pode compartilhar conosco? É, eu acredito que o ponto principal, né, de gerar a fidelização do cliente é o relacionamento claro, né, com ele. E uma memória que eu tenho é que geralmente eu não só atendo os hóspedes ali, né, e ofereço o mínimo possível para eles, que às vezes as pessoas se perdem que não oferecem o mínimo, né? E eu busco oferecer o mínimo, que é uma cama confortável, um ambiente limpo, agradável, um atendimento, né, claro e tudo mais. Mas algo de exemplo que eu tenho, nas últimas semanas nós hospedamos um rapaz que infelizmente era uma hospedagem fraude, né? Que uma pessoa que fez o pagamento para ele e era uma promessa de trabalho e não cumpriram. E nisso nós não medimos esforços e indicamos ele para uma empresa. Ele foi empregado, ele está trazendo toda a família, inclusive indicamos uma moradia também para ele na cidade. E ele, todas as oportunidades que ele tem, ele vai até o local para me agradecer, para agradecer a equipe por toda a prestação de serviço, além da hospedagem, né? Que foi dando essa oportunidade para ele, tanto para ele como para a família, né? Que está vindo morar na cidade. Nossa, nobre isso daí, com certeza. Eu entendo que muitas vezes aquilo que você faz, às vezes você não tem recompensa direta, mas de alguma forma aquilo que você planta, uma hora ele volta, né? Então eu vejo esse ato que você fez, um ato de preocupação onde revela quem você é, né? Você poderia muito bem dizer, não, aqui é uma empresa, a empresa sobrevive do lucro, né? Infelizmente deram um golpe, não tem o que fazer. Mas você teve essa iniciativa, isso é muito bom, porque com certeza isso em algum momento você vai ter a sua recompensa, né, em relação a isso. Mas eu quero explorar um pouquinho também a questão da venda, né? Você trabalha na venda, qual a experiência que você tem em relação à prospecção? Porque no começo tudo é muito difícil. E aí é você ir para cima, é o momento de você ir para cima e falar, não, tem que acontecer, eu tenho que fazer meu nome. Então você tinha oportunidade, tinha alguns contatos, mas sempre não é o suficiente, né? Você tem que prospectar, você tem que ir atrás, né? Então eu quero que você fale um pouquinho sobre isso, do início, como que foi, quais foram as estratégias. Quando eu saí do CLT, né, eu busquei ter uma comunicação muito clara, né, com o meu patrão na época. E uma das coisas que eu disse para ele que jamais eu traria os hóspedes para o meu, né? Porque é na mesma região, na mesma cidade, até no mesmo, né, ali na região mais próximo, né, um hotel do outro. Então, uma coisa que eu tinha descartado é que eu traria algum hóspede de lá para cá, para o meu, né, no caso. Então, por esse motivo, eu comecei do zero, literalmente. Então, o primeiro passo que eu tive, estreitar relacionamento com o governo local. Então, eu busquei secretário de turismo, busquei participar de todas as reuniões do Conselho de Turismo da cidade. Então, fui criando visibilidade nisso, né? Até depois de um tempo, né, eu fui convidada pelo presidente do conselho de ser, né, uma das pessoas que representam os hotéis da cidade. Então, isso me fez também atrair, né, novos hóspedes, novo público para o hotel. O outro ponto que também eu tomei atitude foi através das plataformas, né, de reservas como Booking, Airbnb, né, estar visível nisso. As redes sociais todas com fotos atualizadas, com comunicação, né, detalhando como que era o nosso hotel. E o boca a boca, né? Ali na nossa região, ao redor, tem padarias, tem lojas, tem comércios, né?
Então eu fui falando, olha, nós temos agora um novo hotel, é o único da cidade. Então eu fui valorizando o ambiente. É o único no centro da cidade com elevador, com sacada, com ar-condicionado em todas as suítes. Então isso foi gerando um leque de oportunidades, né? Melhoramos a comunicação também visual, né? A fachada. Então tudo isso foi atraindo novos clientes. Aí a partir disso, todos, exatamente todos que passavam por lá, nós anotávamos o nome e o telefone e mantínhamos o contato semanalmente com cada um deles, pedindo para eles seguirem na rede social. E quando hospedavam lá, nós pedíamos para fazer a avaliação do Google. Então, isso foi produzindo cada vez mais uma carteira. E algo também que eu tenho a dizer sobre prospecção, que nem sempre aqueles que a gente estava especificamente prospectando na rua ou no comércio eram aqueles que iam permanecer por longo tempo, mas um daqueles sempre indicava outros. Então, cada vez mais atraíam outros clientes. E o fato da gente se esforçar para correr atrás de novos clientes faz que a gente seja recompensado por isso, né? Eu acredito muito nisso também. Tanto que uma grande empresa que se hospedou com a gente nos últimos meses veio através de indicação. Então, o grande segredo é isso também, né? Certo, a indicação, né? Muito forte. E aí, quando se fala de prospecção, eu sempre vejo que a parte mais complicada que existe para quem entra nesse universo de vendas é o não. O não. E se você olhar para o não, você vê que o famoso funil de vendas. E se é funil, e não tem como você estreitar a boca daquele funil. Ele vai começar largo. E aquele monte de gente que vai entrar não vai chegar no final, não vai fechar a venda, não vai se tornar cliente. Então existe um momento que você vai ter muito, muito, muito não, até começar a chegar os sims. Né? Então você pega ali naquela boca do funil e vai indo para o meio do funil, até chegar na ponta e você começar a ter resultado de todo o trabalho que foi feito, tem que ter inteligência emocional. Você tem que ter aquela garra de dizer assim, eu já sabia que ia ter não, né? Eu já sabia que ia ter não. Então, eu acho que esse ponto é um ponto assim extremamente importante na prospecção. Às vezes você contando assim e contando os lados, os pontos positivos da prospecção, poxa, todo mundo está assistindo, vai falar assim, que maravilha, olha, então é só fazer isso, ir para a rua, conversar com os parceiros e correr atrás do secretário, de alguém que tem influência diretamente no meu negócio, e é isso. Mas não é bem assim, né, Amanda? São muitas barreiras, muitos bloqueios, né? E eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse outro lado, esse ponto de que chega a ser um ponto que traz desânimo. Porque nesse 1 ano e 5 meses, você já deve ter passado por um momento de dizer assim, acho que eu vou parar, acho que eu vou desistir. Então fala um pouquinho sobre isso, acho que é importante para a reflexão empreendedora, né? Sim, foram muitos nãos, né? Muitos, muitos. Até hoje tem nãos. Falando um pouquinho sobre cliente e falando sobre o crédito, que eu respondi em uma das perguntas anteriores, já teve nãos quando eles queriam conhecer o quarto, né? Antes de se hospedar. Então, eles viam algum detalhe na pintura, algum detalhe no banheiro que estava faltando, né? Ou um vira, né? Que é muito comum na hospedagem e as nossas hospedagens geralmente são para prestadores de serviço, então nós não temos todo esse requinte, né, todo esse luxo, né, de grandes hotéis, né, que são mais bem preparados. Então esses eram os nãos, né? Quando eu estava lá no local, eu tentava negociar com eles, né, mostrando que nós somos um hotel corporativo, que é de prestadores de serviço, mas nem sempre dava certo. E o não foi nos fazendo a criar estratégias para ir tampando essas objeções, né, que fazia com que eles desistissem da hospedagem. Então, aquele detalhe na parede, se ele não tivesse dito aquele não, certamente eu não ia corrigir aquele detalhe na parede, né? Se não fosse aquele não dele naquele atendimento que faltou
algo ali para oferecer a mais do que ele estava esperando para suprir a expectativa dele, a gente também não teria solucionado isso. Então, os nãos, eles produziram para a gente nesse 1 ano e 5 meses, até a presente data, algo que se a gente tivesse recebido sim, nós não mudaríamos, né? Então, o não é essencial sim. É essencial, né? O não faz parte. Eu tô falando isso daí justamente porque é uma barreira. Para quem trabalha com venda, desanima muitas vezes no começo porque não consegue entender o valor por trás do não. E você nunca teve problema com o não? Porque você já vem da área comercial há muito tempo, então assim, parece que é fácil. O jeito que você fala, olha, eu aprendi, ainda tá fácil. Eu gostaria que você trouxesse mais um pouco da realidade quando você entrou nesse universo comercial. É. Eu entrei nesse universo comercial, né, trabalhando numa indústria de filme stretch em São José dos Campos. E no 8º mês, eu desisti da oportunidade. Já comecei assim, né? Então, o não, a dificuldade com as metas nem sempre foram perfeitas para mim. Porém, na segunda oportunidade comercial que eu tive, onde eu trabalhei numa controladora de pragas na cidade, eu era voltada para a área administrativa, mas só que eu sentia saudade do comercial, que foi aonde eu descobri isso em mim, essa vontade de vender, de suprir expectativa de cliente, de alcançar metas, sabe? De fazer o meu patrão brilhar os olhos por eu ter conquistado um novo cliente para ele. Então aí eu percebi que eu queria mesmo focar no comercial. E desde então nunca mais deixei de sair do comercial e nunca mais deixei de cumprir com as metas. Mas sempre foi muito difícil, né? E por mais que eu não expressasse tanto, né, em falas as dificuldades, o meu corpo sempre sentia. Então eu sempre sofri muito. Então eu perdi a voz, né? Já tive problemas na minha pele de alergia devido a esse desafio mesmo, essa pressão. Mas eu sempre gostei de viver esses desafios. E toda essa dificuldade me fazia a não desistir, a correr atrás mesmo. Mas tudo depende também da liderança, né? Eu acredito muito nisso. Então, a minha supervisora na época, o meu líder na época, eles mostravam estratégias, né, para que eu viesse a alcançar as metas também. Isso também é essencial. Mas não foi fácil. Pode parecer, às vezes, na fala, né, do jeito que eu estou falando, mas nunca foi fácil. Isso é interessante. Eu gostaria muito que trouxesse isso, porque eu sei que não é fácil. E você falou sobre pressão, e eu vou explorar um pouquinho isso na nossa conversa, que é a questão da pressão sobre o empreendedor. A pressão sobre comercial, sobre bater meta é uma, mas a pressão sobre o empreendedor é outra. E você acredita, qual a relação que você traz dessa pressão por metas para a pressão de agora você atuando como empreendedora, né? Qual a relação que tem essas duas pressões? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Como empreendedor, como que funciona? Porque o empreendedor, eu sempre falo isso, por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque o empreendedor, ele acorda devendo. Todo dia tem boleto para pagar, tem fornecedores, tem empréstimos, tem investimentos e sempre tem alguma pressão. Tem colaborador que deixa você falando na hora que você mais precisa e você tem que correr atrás. Tem problemas, como você falou, de feedbacks de cliente que fala aponta um problema e você tem que resolver o mais rápido possível para você não deixar aquela mal impressão. Então, são várias pressões, né? Pressão de um lado do outro. Acordou, tem pressão para empreendedor. Então, quero que você fale um pouco sobre isso. Eu acredito que o comercial, ele tem tudo a ver mesmo com o empreendedorismo, porque todos os dias que eu acordava, quando eu era comercial somente, né, eu achava que era desafiador. Como empreendedor é muito mais, é 10 vezes mais, muito mais do que isso, porque existem outras áreas que você também se autodesafia todos os dias a permanecer e querendo ou não, depende só de você, porque se você quiser fechar o CNPJ, você fecha a qualquer momento. Então, ao mesmo tempo que vem todas as pressões, você pensa, eu preciso disso?
eu não estou resistindo. Então, eu posso sim fechar o CNPJ, porque só depende de mim, né? Mas eu acredito que tem muita mesma relação entre um e outro, devido a acordar todos os dias no zero, né? O empreendedor ou o comercial, né? Que tem que buscar metas para alcançar, para atrair novos clientes, ele acorda todos os dias no zero a zero, né? Ele acorda apenas com a meta do dia, né? Não existe outra coisa. E, e você só tem uma palavra para seguir: coragem. Você tem que ter coragem. Então você acorda todos os dias buscando o que fazer de melhor naquele dia para realmente você alcançar o que você precisa, que você muitas vezes não alcançou no dia anterior. Aí tem o gap, né? E aí você tem o mais um. Aí se você não alcançou naquele dia de novo, no dia seguinte vai ser um gap de 2 dias. E assim você vai só aumentando se você não cumprir com a sua meta. É verdade. Você sabe que tem um empreendedor que um dia a gente estava numa conversa, ele falou assim, e como é que tá a situação e tal, tá na correria? Ele falou, poxa, eu estou empreendendo, né? Eu estou matando 2 leões por dia, eu deixo um amarrado para matar no outro dia. É como se é a mesma coisa que você está falando agora. E aí o que sustenta essa constância é a paixão. Não tem outro nome, né? A não ser apaixonado pelo seu negócio, a paixão de querer fazer aquilo dar certo. É a faísca que faz com que a empresa se torne praticamente um foguete e comece a avançar. Porque, olhando a sua história, 1 ano e 5 meses de existência. Dobrar o número de acomodações é uma história fora da curva. Porque, na verdade, estatisticamente falando, as empresas elas quebram muito fácil, né? E as que superam 5 anos já é uma vitória, né? E aí você falar de expansão com 1 ano e 5 meses é uma vitória. Eu acredito que isso daí só é sustentado por meio da paixão. Eu acredito da mesma forma. Tem que ter essa ânsia. E tem vários estudos que falam, né, que só começa a lucrar após os 2 anos, né? E eu não tive crédito nenhum, voltando a falar nas perguntas anteriores que eu já tinha respondido, eu não tive crédito, incentivo financeiro nenhum. Então, todo o crédito adquirido nesse tempo foi para investir no negócio. Tanto que hoje nós somos um hotel, né, com 50 acomodações, mais uma pousada com 30 acomodações. Então, nós conseguimos tudo isso e mais agora também tem os apartamentos, com mais 20 acomodações, que totaliza aí 100, né? E tudo isso foi em 1 ano e 5 meses, com recursos que foram gerados ali dentro mesmo. Não teve incentivo financeiro de nenhum outro órgão, por exemplo. É, você sabe que eu participei bastante dessa história, né? Do início, e por isso te convidei aqui para você. Para mim, você é uma convidada muito especial, uma amiga. E eu lembro assim que eu incentivei muito isso, né? Falei, cara, você é muito boa, você precisa de ter o seu negócio, você precisa ter o seu negócio, até que virou. Então, para mim, eu fico muito feliz, até um pouco emocionado, não vou chorar aqui, mas eu fico emocionado de ver o seu sucesso, né? Uma pessoa que batalhou, acreditou no seu sonho e está crescendo cada vez mais. Eu não duvido, e se 1 ano e 5 meses já aconteceu tudo isso, eu não duvido do seu prédio próprio, né, do seu hotel próprio, ou até da expansão para novas filiais em outras cidades, numa cidade voltada também mais para o turismo, não por corporativo, né? Porque Pinda a gente sabe que tem muitas obras, muitas indústrias e frequentemente tem a hospedagem corporativa, né? E mais, eu acredito que ainda isso vai expandir. Quando tiver lá um hotel no litoral norte, lembra de nós vamos estar indo lá, Com né? certeza. Visitar e hospedar, porque eu sei que eu vou ter o melhor, vou ter excelência nisso. Bom, vamos caminhando aqui para uma mensagem final, e eu gostaria que você deixasse uma mensagem para alguém que tem essa paixão de vendas, tem essa paixão de atendimento, mas ainda não teve coragem de empreender. Então eu gostaria que você deixasse uma mensagem para essa pessoa que vive aí nesse universo, que tem tudo para
empreender, mas ainda não tem coragem? Então, eu gostaria de dizer para você que se você é uma pessoa que é apaixonada por relacionamento, por atendimento, tem essa paixão, você já é um empreendedor. Porque, assim como eu já tinha falado anteriormente, se você acorda todos os dias para se relacionar com o cliente, todos os dias para alcançar suas metas comerciais, você já é um empreendedor, porque você está começando do zero para alcançar suas metas naquele dia. E o empreendedor nada mais é do que uma pessoa apaixonada para alcançar os seus resultados dia a cada dia. Não é um mês, é dia a dia para alcançar a meta final no mês. Excelente. Bom, vamos agora para fechar com o bate-bola rápido, né? Com uma resposta curta para cada pergunta. Está preparada? Sim. Então vamos lá. Empreendedorismo em uma palavra. Coragem. Um erro que te ensinou muito. Dar mais valor para o meu produto. Muitas vezes, eu sei que é bate-bola rápido, né? Tá, mas não tem problema. Mas o fato de querer fechar o negócio, né? E às vezes baratear o que eu estou vendendo ali, isso foi um grande erro no início. Nós Ó, precisamos dar crédito ao que nós vendemos, seja produto, seja serviço, seja o que for. ótimo. Um hábito que fortalece a sua jornada. Para mim, né, puxando para o comercial aí, que eu não consigo sair dessa linha, é a fidelização dos clientes. Então, como eu fidelizo eles? Fazendo contato diário com todos eles, ou pelo menos semanalmente. Isso é um hábito que gera resultado em curto, médio e longo prazo. Excelente. O que significa para você cliente satisfeito? É cliente que gera novos clientes. Um cliente satisfeito é não só aquele que volta, mas aquele que traz novos clientes também. Ótimo. Um legado que você gostaria de deixar? Eu gostaria de deixar um legado de uma pessoa que é apaixonada por tudo que faz, né? E especificamente no negócio, e que mergulha mesmo de cabeça. Nós temos que ser essas pessoas que faz totalmente, que é uma pessoa totalmente entregue. É isso aí. Bom, pessoal, estamos finalizando, né, mais um Hubcast. Eu quero agradecer, muito obrigado por aceitar o convite, por compartilhar dessa história rica, inspiradora. Desejo sucesso. Mais uma vez, digo a você publicamente que amo você, amo o Júnior, amo a trajetória, o sonho de vocês. E o que eu mais quero é ver vocês lá em cima, né? E comemorando junto com vocês no pódio, né? Sempre eu tenho visto que você tem essa cultura de colocar o cliente em primeiro lugar, a experiência em primeiro lugar. Então é inevitável o resultado. Quando você tem essa paixão e você é isso, você não maqueia isso, você não finge isso, né? Você não trata como números, você realmente coloca as suas emoções para que seja excelente o seu trabalho, né? Então, isso para mim é o suficiente para que futuramente eu não tinha dúvida do seu sucesso e não tenho dúvida do seu sucesso. Eu só estou aqui torcendo. Quero agradecer, né, novamente pela oportunidade, em especial pelo Jefferson. Nós nos conhecemos já, né, há alguns anos, e é recíproco todo esse carinho que ele tem por nós, né, e também a Fran tem pela gente, né, o Pacote também, que eu chamo ele com carinho, Miguel. E eu não me lembro de uma outra pessoa, né, que em primeiro lugar, várias pessoas me falaram sim, né, dessa vocação, vamos dizer assim, ao empreendedorismo, mas eu não consigo lembrar de alguém antes da Fran e do Jefferson a dizer isso para mim. Então, o Jefferson e a Fran foram realmente essenciais na minha vida. E quando o Jefferson, todas as vezes, ele falava: Amanda, você tem que ser empreendedora. Eu falava: não quero, tô bem como CLT, só quero ser reconhecida e galgar aí, né, dentro da empresa. Mas realmente tinha tudo a ver, né? Como está tendo, graças a Deus. Então, quero te agradecer, Jefferson, porque realmente você foi um grande motivador para que eu chegasse aonde eu cheguei. E estou chegando. Então, muito obrigada.
Quero agradecer a toda a equipe, né, que nos recebeu tão bem aqui, né? E hoje em dia, atendimento humanizado, as pessoas pensam que é o papelzinho, né, escrito, não tem tecnologia, e aqui essa escola mostra que existe, né, essa possibilidade de ter a tecnologia e também o atendimento humanizado. Então, agradeço a toda a equipe e agradeço também ao meu marido que está aqui me acompanhando. E também quero agradecer a toda a minha equipe que com certeza vai estar assistindo esse podcast quando ele estiver disponível. Então, quero mandar um abraço para todos os departamentos. Hoje são 16 colaboradores que fazem parte do Hotel Vista Bela. E para você que quer conhecer mais do trabalho da Amanda, ela tem o Instagram dela, Amanda Vasconcelos. Isso, Amanda Vasconcelos. Então, e se esse episódio ele tem inspirado você, siga a gente, marque a gente, marque um empreendedor que você conhece, comece a fazer comentários, interagir com a gente, porque a gente está aqui para tirar dúvidas, a gente está aqui para contribuir, né? E merece, assim, um retorno de vocês, porque isso a gente também tem feito com muito amor. Esse espaço do Reflexões Empreendedoras, a nossa intenção realmente é ajudar o empreendedor que está na luta, que está no dia a dia, que muitas vezes está pensando em desistir, mas aí vem uma reflexão dessa e fala, não, tudo que foi falado ali me deu motivação para continuar. E é isso, pessoal. Até a próxima. Um grande abraço.